Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje faremos a leitura do Informativo de Jurisprudência número 19 da edição extraordinária do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Vamos fazer a leitura aqui na versão comentada pelo professor Márcio Cavalcante, do site Dizer o Direito. Essa é a versão resumida, então caso tenha qualquer dúvida, queira entender melhor o julgado, vai lá no site Dizer o Direito, baixe a versão completa, que lá ele traz todos os detalhamentos, exemplos e muito mais para facilitar a compreensão, tudo bem? Então vamos dar início aqui com o direito administrativo. Princípios. O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal de 88, também se aplica para o direito administrativo sancionador? Importante, atualize o informativo 764 do STJ, mudança de entendimento. O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, também se aplica para o direito administrativo sancionador? Em regra, não. A retroatividade da lei penal mais benéfica está diretamente vinculada ao princípio do favor libertatis, peculiaridade inexistente no direito administrativo sancionador. Assim, em regra, aplica-se o princípio do tempus regit actum. Exceção: a lei mais favorável. Exemplo: lei que reduz uma multa pode prever que ela se aplicará retroativamente. Em suma, a penalidade administrativa deve se basear pelo princípio do tempus regit actum, salvo se houver previsão expressa de retroatividade da lei mais benéfica. Servidores públicos. O exercício eventual de substituição de titular de cargo comissionado por servidora gestante confere-lhe somente o direito à retribuição pecuniária correspondente e proporcional aos dias em que tenha efetivamente realizado a substituição. Caso hipotético: Maria é uma servidora pública efetiva. Em janeiro de 2020, ela foi designada temporariamente para substituir Regina, outra servidora que ocupava um cargo comissionado de assessora e estava de licença maternidade. Na época da designação, Maria também estava grávida, mas em estágio inicial. Ela assumiu o cargo em comissão, sabendo que seria uma substituição temporária, apenas durante a licença de Regina. Em março de 2020, Maria entrou em licença maternidade. Ela então requereu que continuasse recebendo a remuneração do cargo comissionado, que era superior à sua remuneração do cargo efetivo, durante toda a sua licença maternidade e até 5 meses após o parto, alegando estabilidade provisória da gestante. O pedido foi indeferido. O STF, ao julgar o tema 542, decidiu que licença maternidade e estabilidade provisória são devidas independentemente do regime jurídico, inclusive para ocupantes de cargos comissionados ou contratados temporariamente. No caso em questão, a discussão é sobre a remuneração pelo exercício temporário de um cargo comissionado em substituição ao titular afastado, como por licença maternidade. Autorizar a remuneração sucessiva a diferentes substitutos deturparia o instituto da substituição, que só deve valer pelo período de interinidade. A pretensão de receber valores pelo cargo comissionado devido ao nascimento de um filho durante a substituição afronta princípios de boa-fé, eticidade, probidade e lealdade e imporia um ônus triplo à administração, o que desvirtua a finalidade da norma de substituição temporária. Servidores públicos. O servidor não possui direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo de seus vencimentos, apenas a irredutibilidade do valor nominal total dos proventos. Servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de rendimentos, desde que não acarrete decesso remuneratório, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Responsabilidade civil do Estado. Aplica-se a responsabilidade civil pela perda de uma chance no caso de atuação dos profissionais médicos que não observam orientação do Ministério da Saúde.
Aplica-se a responsabilidade civil pela perda de uma chance, no caso de atuação dos profissionais médicos que não observam a orientação do Ministério da Saúde, retirando do paciente uma chance concreta e real de ter um diagnóstico correto e de alçar as consequências normais que dele se poderia esperar. Com base na teoria da perda de uma chance, se a criança é diagnosticada com pneumonia bacteriana pela equipe médica do Distrito Federal tivesse sido oportunamente internada na unidade hospitalar, sua morte poderia ter sido evitada, acaso providenciado o monitoramento médico de que necessitava em razão da sua grave condição de saúde. Improbidade administrativa. Quando o STJ avalia se uma decisão está de acordo com um tema de repercussão geral, ele verifica apenas se o tema se aplica ou não ao caso. O STJ não reanalisa a matéria sob a perspectiva infraconstitucional, nem se está de acordo com a sua jurisprudência. Nos casos em que a deliberação do STJ se limita à apreciação da conformidade de certo julgado com algum dos temas de repercussão geral, a análise se restringe a verificar apenas a incidência ou o afastamento do tema no caso concreto, nos termos definidos pelo STF. O STJ não irá, contudo, realizar a análise da matéria sob a ótica infraconstitucional em cotejo com a jurisprudência deste tribunal. Conselhos profissionais. As anuidades devidas aos conselhos profissionais são tributos e estão sujeitas a lançamento de ofício. Esse lançamento só se concretiza com a notificação do contribuinte para realizar o pagamento e, em caso de recurso, com o esgotamento das instâncias administrativas. As anuidades devidas aos conselhos profissionais estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso, sendo necessária a comprovação da remessa da comunicação. Temas diversos. É possível a acumulação da condenação judicial por danos morais coletivos com as sanções administrativas fixadas em desfavor do agente infrator que celebra acordo de leniência com o CAD. Embora a multa administrativa do CAD e a condenação por dano moral coletivo tenham caráter punitivo, repressivo, seus fundamentos jurídicos são diferentes, não configurando necessariamente bis in idem. A multa administrativa do CAD previne infrações econômicas e possui critérios específicos, valor, base de cálculo, dosimetria, enquanto o dano moral coletivo é judicial, requer dano efetivo a valores sociais fundamentais e é liquidado com base em diferentes parâmetros: extensão do dano, conduta do ofensor, proporcionalidade. Ainda que um acordo de leniência possa reparar integralmente o dano, evitando a persecução civil por dano moral coletivo, a súmula 7 do STJ impede a revisão do conteúdo desse acordo para verificar tal condição. Vale ressaltar ainda que a Lei nº 12.529 de 2011 não exige a reparação do dano para assinatura do acordo de leniência. As alterações da Lei nº 14.470 de 2022 não excluem a possibilidade de perseguir danos morais coletivos contra quem firmou o acordo de leniência, pois a lei não prevê imunidade civil como efeito do acordo. O legislador explicitou benefícios como ressarcimento simples e a exclusão da responsabilidade solidária, mas não limitou a busca por dano moral coletivo. Além disso, a defesa de interesses individuais é reforçada independentemente do acordo de leniência, conforme o artigo 47 da Lei nº 12.529 de 2011 e o artigo 1º da Lei nº 7.347 de 1985, que é a Lei de Ação Civil Pública. A possibilidade de acumulação de danos morais coletivos com sanções administrativas não compromete o programa de leniência, que ainda oferece vários benefícios, como mitigação da punição administrativa, garantia de reparação simples, exclusão da responsabilidade solidária e potencial impedimento de denúncia criminal. Direito do consumidor, práticas comerciais. É abusiva a prática de condicionar informações ao fornecimento de dados pessoais. É também abusivo negar o fornecimento do número de protocolo. Fornecedores devem oferecer informações corretas, claras e precisas sobre produtos e serviços.
O acesso inicial ao saque, serviço de atendimento ao consumidor, não pode ser condicionado ao fornecimento prévio de dados pelo consumidor. Exigir cadastro prévio para fornecer informações viola o direito do consumidor e pode desencorajar o uso do saque. O direito à privacidade do consumidor deve ser respeitado, não sendo razoável exigir dados de perfil de consumo desnecessários. O saque deve fornecer um número de protocolo para cada atendimento, permitindo que o consumidor acompanhe suas demandas. O número de protocolo é essencial como mecanismo probatório e de proteção ao consumidor, além de garantir a regularidade da conduta da empresa. Em suma, é abusiva a prática consistente em condicionar as informações solicitadas via saque ao fornecimento de informações pessoais do consumidor ou ao preenchimento de dados cadastrais, bem como é inadmissível a negativa de fornecimento do número de protocolo do atendimento. Direito processual civil. Competência. Agente de combate às endemias foi contratado pelo regime seletista para prestar serviços no município. Ele deseja ingressar com a ação cobrando uma verba que entende ter direito. A competência para julgar será da Justiça do Trabalho. Compete à Justiça Trabalhista processar e julgar pedidos decorrentes de relação de trabalho entre servidor público no cargo de agente de saúde pública, agentes de combate às endemias e o respectivo município, salvo se o ente público adotar forma diversa por meio de lei local. Honorários advocatícios. O valor da causa, por si só, não é elemento hábil a propiciar a qualificação do quanto como ínfimo ou abusivo, para fins de revisão da verba honorária fixada na origem. CPC de 1973. Veja que estamos diante de um julgado que se refere ao antigo Código de Processo Civil, então muito cuidado. Baixa relevância para concursos. No CPC de 73, era possível a modificação em recurso especial dos honorários advocatícios fixados por equidade nas instâncias de origem? Era possível, em recurso especial, rever os honorários advocatícios quando eles foram fixados em montante irrisório ou excessivo. No entanto, para que isso possa ocorrer, era necessário que o tribunal de origem tivesse expressamente analisado e valorado os seguintes critérios: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Se não houvesse manifestação do Tribunal de Justiça, nem oposição dos embargos de declaração, o STJ poderia rever os honorários neste caso? Não. O STJ não poderia realizar qualquer exame quanto aos honorários fixados, pois o exame da exorbitância ou da irrisoriedade do valor pressupunha a observância dos critérios fáticos delineados no parágrafo 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 73. Admitir que o STJ realizasse tal análise sem que isso tenha sido examinado pelo tribunal recorrido seria como permitir sua incursão em elementos fático-probatórios dos autos. Tal providência esbarraria no óbice da súmula 7 do STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. IRDR. Se as partes autoras dos processos selecionados em incidente de resolução de demandas repetitivas não os abandonaram ou deles desistiram, sua efetiva participação é imposição do princípio do contraditório. O CPC adota, como regra, a sistemática da causa piloto para o IRDR. A escolha da causa modelo pelo tribunal não é livre, sendo permitida apenas em duas situações específicas: quando houver desistência das partes que tiverem seus processos selecionados como representativos da controvérsia multitudinária, nos termos do artigo 976, parágrafo 1º do CPC, e quando se tratar de pedido de revisão da tese jurídica fixada no IRDR. A participação das vítimas, autoras das ações repetitivas, é fundamental para garantir o princípio do contraditório e o devido processo legal no IRDR. Execução fiscal. É possível o uso da ferramenta denominada teimosinha, que é a reiteração automática e programada de ordens de bloqueio de valores para pesquisa e bloqueio de bens do devedor.
Importante, divulgado no informativo 812 do STJ. O Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, SISBAJUDE, como uma forma de substituir e aprimorar o BACENJUDE, até então utilizado. O novo sistema contém a ferramenta denominada Teimosinha, que é a reiteração automática e programada de ordens de bloqueio, de forma que a ordem é dada a partir da resposta da instituição financeira, sempre levando em consideração o saldo remanescente. Assim, não se mostra mais necessário que sejam expedidas sucessivas ordens de bloqueio relativas a uma mesma decisão, conferindo celeridade ao procedimento. A adoção do referido mecanismo visa a resolução das lides em menor tempo, em atenção ao princípio da duração razoável do processo e da eficiência. Se mostra plenamente aplicável, até mesmo para evitar o esvaziamento do saldo da conta do devedor no interim entre uma ordem de pesquisa e outra, atendendo os princípios que visam a satisfação do crédito do exequente, em especial da efetividade da execução. É cabível, portanto, o emprego da ferramenta Teimosinha para a realização de buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no Sistema Financeiro Nacional até que seja satisfeita a execução, pelo que não se verifica óbice a sua utilização, sendo o ônus do devedor apontar a eventual inviabilização da atividade empresarial causada pela utilização da ferramenta. Ação popular. A extinção da ação popular por perda de objeto decorrente da satisfação da pretensão do autor, enseja condenação da parte ré ao pagamento de honorários, uma vez reconhecido que esta deu causa à propositura da demanda. O entendimento de que, pelo princípio da simetria, o artigo 18 da Lei nº 7.347 de 85, Lei de Ação Civil Pública, também beneficiaria a parte ré da ação civil pública, não pode ser aplicado no processo instaurado por ação popular. Isso porque a Lei 4.717 de 65, a Lei de Ação Popular, contém regra específica acerca do ônus da sucumbência, impondo expressamente a condenação da parte ré a custas e honorários, sempre que vencida na demanda. Há julgados mais recentes do STJ aderindo ao entendimento de que, mesmo no caso de ações civis públicas propostas por associações, deve haver a condenação da parte ré ao pagamento de honorários, como forma de estimular a participação da sociedade civil no processo coletivo. As mesmas razões levam à conclusão de que isentar a parte ré da ação popular da obrigação de pagar honorários ao advogado da parte autora pode funcionar como um contraestímulo à participação do cidadão, que, de alguma forma, precisa remunerar o advogado que o representa. No caso dos autos, após o ajuizamento da ação popular, as partes contratantes rescindiram o contrato que era impugnado na ação, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito por perda do seu objeto. Consequentemente, as partes rés que deram causa à demanda devem ser condenadas ao pagamento de custas e honorários, nos termos do artigo 12 da Lei nº 4.717 de 65. Direito tributário. Temas diversos. No procedimento de revisão do lançamento tributário, a requantificação monetária da base de cálculo do imposto para a adequação ao valor efetivamente devido pelo contribuinte configura-se erro de fato. Artigo 149, inciso 8 do Código Tributário Nacional. Erro de fato ocorre quando há desconhecimento da existência de um fato ou impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário. Neste caso, a revisão do lançamento é permitida, conforme prevê o artigo 149, inciso 8 do CTN. Erro de direito. Refere-se a um equívoco na valoração jurídica dos fatos. Nesta situação, o ato administrativo de lançamento tributário é imodificável, em observância ao princípio da proteção à confiança, previsto no artigo 146 do CTN. No caso concreto, o STJ concluiu que a retificação do lançamento pelo fisco municipal constituiu erro de fato, não erro de direito. Isso porque não houve modificação do entendimento jurídico quanto à base de cálculo do ISSQN, mas sim uma adequação ao valor real devido pela cooperativa de serviços médicos, contribuinte,
baseada em informações obtidas junto à ANS. Em outras palavras, primeiro o fisco calculou o ISS com base em dados fornecidos pela própria cooperativa e, em seguida, recalculou o tributo por perceber que os dados corretos eram os da ANS. Imposto de renda. Não incide imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia. Importante, assunto já apreciado no informativo 1057 do STF. Os valores recebidos a título de pensão alimentícia não configuram acréscimo patrimonial e, portanto, não são passíveis de incidência do imposto de renda. Esses valores são destinados a garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, sendo incompatível com a Constituição tratá-los como acréscimo patrimonial. Imposto de renda. É possível a apresentação de declaração retificadora do imposto de renda durante o processo de fiscalização, enquanto ainda não houve o lançamento do tributo devido. Caso hipotético: em março de 2010, Alfa Limitada enviou a sua declaração de IRPJ. Em setembro de 2010, foi notificada pela Receita Federal informando que a empresa seria alvo de uma fiscalização tributária, considerando que houve uma suposta omissão de receitas na declaração entregue. Em novembro de 2010, antes do encerramento da fiscalização, a empresa apresentou declaração retificadora do imposto de renda. A Receita, no entanto, ignorou a declaração retificadora, argumentando que ela foi apresentada após o início do procedimento fiscal. A autoridade tributária concluiu a fiscalização e, em fevereiro de 2011, lavrou auto de infração com base na declaração original, sem considerar as correções feitas na declaração retificadora. O STJ afirmou que a Receita deveria ter considerado a declaração retificadora. Tanto a declaração original quanto a retificadora possuem a mesma natureza jurídica. Se a declaração original foi retificada, prevalece a informação mais recente contida na declaração retificadora. Imposto de renda. É possível a tributação de serviços técnicos ou de assistência técnica prestados no exterior pelo imposto de renda retido na fonte no Brasil. Caso hipotético: uma empresa portuguesa prestou serviços técnicos para uma empresa brasileira. Deve incidir imposto de renda retido na fonte, IRRF, sobre os pagamentos feitos pela empresa brasileira à empresa portuguesa por esses serviços técnicos? A empresa portuguesa argumentava que não deveria incidir o IRRF, com base no artigo 7º da Convenção para evitar a dupla tributação entre Brasil e Portugal. O STJ decidiu que deve sim incidir o IRRF, neste caso, baseado em 2 pontos principais. O protocolo adicional da Convenção Brasil-Portugal equipara os pagamentos por serviços técnicos a royalties. O artigo 12 da Convenção, que trata de royalties, permite a tributação desses valores no país de origem, Brasil. As disposições específicas do protocolo adicional, que equiparam serviços técnicos a royalties, prevalecem sobre a regra geral do artigo 7º da Convenção. É possível a tributação de serviços técnicos ou de assistência técnica prestados no exterior pelo imposto de renda retido na fonte no Brasil. Isso quando os tratados contra a dupla tributação celebrados entre os países prevejam, em seus protocolos anexos, a sujeição desses ao regime jurídico de royalties, ante a prevalência do critério da especialidade para a solução de conflitos normativos. ISSQN. A sociedade médica uniprofissional, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406 de 68. Assunto já apreciado no informativo 691 do STJ. A regra geral é que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003. O parágrafo 1º do artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68, no entanto, traz uma exceção a essa regra e prevê que os contribuintes que prestam serviço sob a forma de trabalho pessoal, pessoas físicas,
tem direito ao regime do chamado ISSQN fixo, segundo o qual é fixada uma alíquota sem relação com o preço do serviço. O regime do ISSQN fixo, em geral, é mais vantajoso para o contribuinte, que, na prática, acaba pagando menos. No caso concreto, verifica-se que a sociedade profissional faz jus ao tratamento privilegiado do ISSQN no artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406/68, considerando que, apesar de ter adotado a sociedade limitada como espécie societária, ela é uma sociedade constituída por 2 sócios, todos médicos, tendo como objetivo social serviços de clínica médica e outros exames, conforme o contrato social. O tipo de serviço prestado, pelo grau de especialização e habilitação exigida, implica na responsabilidade pessoal dos profissionais. Contribuição ao FGTS. A ajuda de custo e o adicional de transferência devem ser incluídos na base de cálculo do FGTS. A contribuição ao FGTS incide sobre as verbas relativas à ajuda de custo e ao adicional de transferência. Não havendo nenhuma previsão legal expressa que exclua as verbas relativas à ajuda de custo e adicional de transferência, não há como afastá-la da base de cálculo das contribuições ao FGTS. Contribuição previdenciária. O fato gerador da contribuição previdenciária reconhecida por meio de ação trabalhista é a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, e não a data da prestação do serviço. A sentença trabalhista, ao condenar o empregador ao cumprimento de obrigações trabalhistas e ao pagamento das respectivas verbas salariais, reconhece uma obrigação tributária, sendo o título que fundamenta o crédito tributário. Dessa forma, a sentença substitui as fases tradicionais de constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal, incluindo lançamento, notificação, apuração do valor devido e intimação do devedor para pagamento. Isso permite a execução das contribuições decorrentes da condenação de forma automática. Não há que se falar, portanto, em contagem do prazo decadencial para o lançamento da contribuição previdenciária da data da prestação do serviço pelo empregado, visto que não é a prestação do serviço o fato gerador das contribuições, mas sim a decisão proferida na reclamatória trabalhista. Vale ressaltar que, antes da decisão da Justiça do Trabalho, a Fazenda Pública não tinha sequer conhecimento do vínculo empregatício que originou a obrigação tributária. Não ocorre decadência tributária quando a sentença trabalhista, ao reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando inclusive a execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação. Direito previdenciário. Processo judicial previdenciário. A isenção legal do preparo prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213 de 91 não se estende ao patrono da parte autora. No caso em que o recurso versar exclusivamente sobre verba honorária de sucumbência, fixada em favor do advogado da causa. Caso hipotético. João ingressou com ação contra o INSS, pedindo pagamento de benefício previdenciário devido em razão de acidente de trabalho. O pedido foi julgado procedente. O magistrado condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de 10% de honorários advocatícios em favor de Rafael, advogado de João. Rafael, o advogado, interpôs recurso pedindo exclusivamente o aumento do percentual de honorários para 15%. O advogado argumentou que, por se tratar de uma ação relacionada a acidente de trabalho, deveria haver isenção de custas com base no artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213 de 91. Artigo 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes de trabalho serão apreciados. Inciso 2. Na via judicial. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso 2 deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. O argumento de Rafael não foi acolhido. A isenção do pagamento de honorários advocatícios nas ações acidentárias é restrita ao segurado. Súmula 110 do STJ. Essa isenção não se estende ao patrono do autor.
Logo, é devido o preparo recursal, nos termos do artigo 99, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, no caso em que o recurso versar exclusivamente sobre verba honorária de sucumbência fixada em favor do advogado da causa. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, né? Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e continuem aí nos acompanhando para os próximos vídeos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.